vazio na alma. Se você está passando por esse momento de vazio na sua alma, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, fique nesse vídeo. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Quando na verdade a gente só sente a dor, o vazio dentro da alma, que sufoca na garganta, a dor no peito, as crises de ansiedade, síndrome do pânico, o desespero na cabeça, porque você não consegue dormir, você não consegue encontrar a solução para essa dor que você está sentindo, que é um vazio, a falta de algo e ao mesmo tempo uma dor que não tem fim. Uma dor que você não consegue discernir o que é, você não consegue explicar, simplesmente você sente. Aí vem somatizando, o corpo começa a dar sinais, você bate na emergência dos hospitais com a pressão alta e simplesmente você não sabe nem como explicar ao médico o que aconteceu. E aí ela vê, faz um eletrocardiograma, faz exames de sangue para ver se você está com o coração com algum problema. Aí quando sai o resultado, ela diz, não, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Aí a médica pergunta para você e diz assim, você teve alguma preocupação? Aí a resposta é súbita, sim. Aí ela diz para você, você precisa descansar, você precisa de repouso, você precisa relaxar. E aí a gente volta para casa com aquele buraco maior do que estava antes, porque a gente já sabe, a gente escutou uma coisa que a gente já sabia o que estava acontecendo, né? Mas a gente só vai por desencargo de consciência, né? Para poder ver se o coração não está realmente partindo para algo maior, mais catastrófico. E a gente volta para casa. Como é que eu faço para curar esse vazio que está dentro da minha alma, que eu não consigo entender nem por que está acontecendo? Aí você pode dizer, não, mas eu sei já que o que é que está acontecendo. São as minhas circunstâncias que não estão colaborando. Eu venho de uma infância sofrida, eu tive uma família disfuncional, eu tive pais abusivos, pais narcisistas, ou pai ou mãe. Eu tenho irmãos que não me compreendem. Eu tenho amigos que se afastaram e que eu precisei me afastar por decorrência de incompatibilidades, porque são pessoas que não me agregavam a nada. A igreja a qual eu participo não me compreende, não entende o chamado que eu fui chamada para exercer. Me julgam, me criticam e eu, cada vez mais o vazio vai aumentando. Aí, para terminar o vazio, eu sou incompreendida por aquela pessoa que está ali do meu lado, ao qual eu doei o meu coração para que houvesse um relacionamento e que pudéssemos nos amar, nos compreender, nos respeitar, nos ajudar na caminhada dessa vida. E aquela pessoa diz que você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo,
Você não é a pessoa com quem eu um dia me apaixonei. Se você passou, está passando por isso, conte seu relato para que pessoas possam compartilhar também com você, conosco, né, as suas dores e aqui possamos ter uma comunidade que se ajuda. Aí você pode perguntar, sim, Jaque, mas o que é que eu faço mediante a tudo isso? Aí você me descreveu exatamente o que eu estou passando. Ah, Jaque, você só esqueceu de uma coisa. Mediante a todas essas coisas, eu precisei ir para o psiquiatra e tomar remédio controlado. E eu não consigo trabalhar, eu não consigo nem fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer, os meus hobbies, as minhas aptidões. Mas, ó, Jaque, o remédio, nem o remédio está funcionando. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou contando aqui a história. 90% das pessoas as quais eu conheço na minha vida passam por essa situação e estão vivendo à base de remédios controlados. E aí eu me perguntei, Senhor, no que a humanidade está chegando? Porque eu também já passei por esse quadro e quando me levaram para o mesmo sistema de chegar aí ao médico para poder tomar os remédios controlados, eu disse que não queria. Mas aí o vazio era tão grande na minha alma que a médica fez, vá no médico para saber que ele vai repassar para você e de repente passa essas coisas. E então eu fui e ele passou medicação e eu tomei um dia. No outro dia, no terceiro dia, eu estava parecendo uma morta dentro de um corpo que andava, mas não sabia nem que existia. Apenas 3 dias. E eu disse, eu estou pior do que eu estava. E prontamente eu desisti de tomar a medicação. E eu decidi que eu ia encontrar a resposta para essa dor, esse vazio que existia na minha alma de modo natural. E foram anos de procura e eu declarando, eu não vou viver à base de remédios. Gente, olha só, eu não estou dizendo aqui para você que está nessa situação de ter que tomar a medicação, eu não estou dizendo para você fazer o mesmo que eu fiz. Porque existem casos que se fazem necessário, tá? Eu não sei qual é o teu quadro, qual foi o teu diagnóstico, tá? Mas o que eu estou falando aqui para você é uma experiência, mas o que aconteceu comigo aqui, eu questionei, eu pedi resposta. A única pessoa que eu poderia pedir ajuda que realmente entenderia a minha dor, ou melhor, o meu vazio, a lacuna que estava aqui dentro do meu coração e que precisava ser preenchida. Eu fui falar com o meu Pai, o seu Pai do céu. E eu disse, Deus, me ajude. Tenha misericórdia de mim. Que vazio é esse?
eu entreguei a minha vida a ti. Meu coração é teu. Eu sei para o que tu me chamastes e porque esse vazio na minha alma, ele não tem fim. E as respostas vieram. Deus disse para mim que esse vazio, ele precisava acontecer para que eu entendesse que somente Ele podia preencher. Que não eram as formas de bolo que as pessoas falavam, que o mundo fala e continua a falar, que você tem que fazer, que você tem que ser, que você tem que procurar e fazer tudo da forma que fulano e beltrano fez, que você também vai se sentir feliz. Cansa. A receita que a sua vizinha, a sua melhor amiga, o seu melhor amigo fez e alcançou a felicidade, não é a mesma que vai preencher o teu vazio. E sabe lá, né? Sabe lá que realmente felicidade é essa que eles sentem. Vai procurar, e se for uma amiga íntima de você, você deve saber se o vazio realmente é totalmente preenchido, porque não é o casamento que vai fazer esse preenchimento, não são a realização de ser mãe, de ser pai, de ter o carro do ano, de ter o melhor emprego, de ter passado no concurso, de ter amigos todo final de semana para fazer um churrasco, de ter viajado o mundo, de ter diplomas, de ter doutorado, pós-doutorado, isso e aquilo, porque é isso que dizem que é tudo isso que vai preencher o vazio da sua alma, e você corre atrás de todas essas coisas, porque afinal de contas é isso que a internet está mostrando para muitas pessoas, para nós, que fizeram, aconteceram, alcançaram, que o céu é o limite, e que você também tem que fazer, porque você tem que parar de procrastinar, porque você tem que fazer, tem que acordar às 4 horas da manhã, tomar um banho gelado, se jogar dentro do gelo e ir lá e fazer. É porque você está fazendo pouco e você se culpa porque você fica achando que porque você não alcançou essa medida, essa receitinha, é por isso que o seu vazio continua. Mas se o seu vazio continua, você não tem forças para fazer tudo isso, essa receitinha que estão fazendo. Mas até esses que fizeram a receitinha de bolo, que vivem ensinando o que você tem que fazer, essas pessoas estão felizes? Porque quantos estão aí? Tem tudo, aparentemente, depois dessa receitinha aí. E estão tirando a própria vida. Porque descobriram que essa receitinha perfeitinha que tá lá, que as fotos, né, do Instagram mostram a vida perfeita, a felicidade maravilhosa, o auge, o sucesso, não preencheu. E a pessoa se encontra no pior vazio que pôde existir. E ainda declara: porque pessoas estão vendendo, dizendo que a religião é o que cura, é o que transforma. Vou dizer para você agora qual foi a definitiva resposta que eu encontrei no meu Pai, que é o seu Pai que está no céu, através do único
que pode trazer respostas para mim e para você, e que pode ensinar a mim e a você a sair desse vazio da alma, que é Jesus. A religião, ela não te leva a essa compreensão. O que te leva a essa compreensão é um relacionamento com Jesus. Porque só Ele pode preencher o vazio da minha alma e da tua alma. Essa foi a resposta. Mas além, aí você pode dizer, Jaque, mas isso eu já sabia, mas meu vazio continua. Eu vou para a igreja, eu me consagro, eu oro, faço jejum, mas o vazio continua. Mas aí eu vou lhe dizer a outra resposta que Deus me deu. E que, além dessa resposta, ainda teve uma profundidade. E preste muito bem atenção. Deus disse para mim, você precisa confiar em mim. E eu disse, mas Senhor, mas eu confio. Senhor, eu creio em ti. Eu te amo, Jesus. Eu entreguei a minha vida para ti. Eu confio em ti, eu creio em ti. Eu não creio que outra pessoa possa curar, possa preencher esse vazio ou dar sentido à existência da minha vida, a não ser tua pessoa, tua majestade, a tua glória, o teu amor. E aí ele disse, que tamanho está a sua confiança em mim? Aí essa é a pergunta que Deus ele quer fazer para você. Que tamanho está a sua confiança nele? Você está confiando a ponto de você tomar as próprias decisões por sua conta? De você fazer aquilo que ele não mandou você fazer? Que você está preferindo confiar nos conselhos alheios, em vez de confiar na provisão dele? Porque é isso que nos ensinam. Aí se você está se encontrando no momento de desemprego, por exemplo, que você está na escassez de dinheiro, isso é uma coisa que perturba qualquer alma humana. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa sobreviver e precisa de recursos. É ou não é? Comenta aí, se essa é a tua dificuldade. E aí você faz, e o que eu faço? Como eu vou confiar se eu tenho que pôr a comida na mesa, se os meus filhos estão passando fome? E aí você tem que ir procurar o trabalho e todas as portas estão fechadas. E aí Deus, ele está te provando e diz, confie em mim. Eu quero ler uma mensagem para você aqui que está na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, que diz assim, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha só. Tu guardarás o propósito cujo aquele confia em ti. Se Deus ele tem uma aliança com você e você firmou essa aliança com ele, e você tem um propósito diante do Senhor, você precisa confiar nele. Confiar é acreditar, é ter a convicção de que ele vai prover, ele vai fazer, ele vai resolver. Confiar é muito além do que acreditar.
Você precisa confiar que Ele está cuidando de você, que Ele está provendo aquilo que está gerando esse vazio dentro da tua alma, que Ele pode curar você. O mesmo Deus que operou no passado, que curou vidas, que transformou realidades, que curou vazios, que ressuscitou mortos, Ele continua curando. E só Jesus pode curar o vazio da tua alma e da minha alma. Mas Ele me contestou se todas as minhas preocupações e as minhas tristezas, frustrações, quem nunca? Todos nós passamos por isso, porque nós somos confrontados na nossa jornada espiritual a viver esse momento de vazio. Todo aquele que um dia consagrou a sua vida ao Senhor para viver para Ele vai passar por esse momento de vazio no coração. Porque é um momento que você se reconhece como servo, como filha, mas principalmente como alguém que é amada por Deus. Porque é nesse vazio que, ao confiar, entregar e descansar totalmente nas mãos dele, você vai compreender o que é ser cuidado por Deus. Creia na provisão dos céus unicamente. Porque o mundo que nós estamos vivendo atualmente não tem nada para dar. Sua confiança não pode estar em homens. A palavra do Senhor, ela diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no poder de Deus. Então confie, confie, confie de olhos fechados mesmo, como se diz, crendo, convicta de que Deus está provendo a tua cura. Porque a cura que você precisa para preencher esse vazio, Ele vai preencher todas as outras coisas também. Em nome de Jesus. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Que você tome posse dessa palavra. Que você creia que o vazio não é pela circunstância que você só está vivendo, não. Creia na sua mente, na sua consciência, que esses pensamentos que está trazendo separação entre você e Deus, de fazer você não confiar, de olhos fechados e de corpo, alma e espírito, seja transformado em nome de Jesus. Porque confiar em Deus é ter a plena certeza de que Ele vai agir. Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia, confie, entregue todos os seus anseios, ansiedades e dores, traumas, vazios, frustrações aos pés da cruz. Tire aquele fardo que está pesando nas suas costas e coloque aos pés da cruz. Não sei se você já viu aquele filme Peregrino, é um filme antigo, mas ele é um filme que ele retrata a jornada espiritual do cristão. É um filme maravilhoso, que vale a pena assistir. E é daquele jeito. Só vou dar um spoiler. Ele tem um momento que ele se vê com um fardo nas costas dele e ele vai buscar a resposta. Quando ele
entendi, ele pega aquele fardo e joga aos pés da cruz. Ali ele entende quem é Jesus e ele recebe a cura. E ele tem a vida transformada pelo poder do sangue daquele que morreu na cruz por mim e por você. Então, que você deixe esse fardo pesado aos pés da cruz e você seja curado para a honra e glória do Senhor. Então, eu deixo a paz do Senhor na tua vida, que você se sinta renovado, transformado e curado pelo poder do sangue de Jesus. E que se você quiser continuar recebendo essa cura de transformação através do amor de Jesus e quiser participar dessa comunidade aqui, desse canal, para um dia juntos chegarmos no céu e glorificarmos ao nome daquele que foi, que é, que para sempre há de ser. Continua aqui comigo, tá bom? Então, um abraço para você, que Jesus te conforte, te alegre e ponha um sorriso nos seus lábios. E que você venha contar teu testemunho, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.